acima da expectativa foram as encomendas à indústria e não o JOLTS. Bruno Musa, queria que você avaliasse aqui pra gente, né? Acho que, claro, expectativa muito grande para o payroll, mas mercado olhando muito para os dados de trabalho, tentando entender se de fato está desacelerando ou se está desacelerando além, podendo vir aí trazer um pouco mais de cautela, até preocupação em relação a uma possível recessão da economia americana. Pois é, eu acho que a gente vem analisando, eu faço constantes conteúdos no meu canal sobre isso, e eu acho que ao analisar os indicadores antecedentes, são aqueles indicadores pouco olhados numa economia, né? Você pode ver, por exemplo, a taxa de 30 anos do mortgage, da hipoteca americana. Você tem uma série de indicadores, digamos, que para o mainstream eles são pouco relevantes, porque são dados mais técnicos e tal, mas mostra que o mercado de trabalho americano ele já vem em franca desaceleração e não é de hoje. Então, que os Estados Unidos já poderia estar, inclusive, dentro de ainda uma leve, mas recessão, né? Portanto, o que a gente vê é esses dados vêm ancorando, os dados de hoje vêm ancorando esse meu discurso aqui. Amanhã, como toda quinta-feira, você tem também pedidos de seguro-desemprego, né? E na sexta-feira, o payroll. Na minha opinião, ele virá sim mostrando mais uma desaceleração, desaquecimento. Mas veja como o mercado é bipolar, né? Porque há pouco tempo a gente tinha medo que os dados que vinham, há pouco tempo eu estou falando um mês, hein? Que os dados vinham mostrando ainda resiliência e que isso dificultaria que o Banco Central americano baixasse a taxa de juros, porque uma economia mais forte, ele pressiona a inflação, portanto o Banco Central americano não teria condições de baixar a taxa de juros e, portanto, pressionaria o câmbio nos países emergentes, mantendo a necessidade desses países emergentes em deixar as suas taxas de juros mais elevadas, né? Tirando isso, o conceito doméstico, como no Brasil, com a deterioração das contas fiscais, que também pressiona o Banco Central. Mas olhando só o campo americano. Dito isso, passado um mês, o medo ele saiu de um extremo ao outro. Uhum. Não é que ele está mais ou menos centralizado e olhando assim, olha, não, a economia americana realmente pode sim estar em um processo de desaceleração. O receio agora já é outro. Talvez os Estados Unidos tenham o tal do hard landing, talvez tenha uma recessão mais profunda e, portanto, a gente começa a ver até, inclusive, dias como ontem, né, que é puro medo. O VIX, que é o índice de volatilidade, o índice do medo subiu muito, as bolsas caíram demais, Nvidia caiu 10%, perdendo 279 bilhões de valor de mercado em um único dia. As Big Techs, que tiveram uma ampla valorização nos últimos tempos, na minha opinião, realmente por conta de toda a distribuição de dinheiro que a gente viu que gera disfunções na economia, agora o processo começa a corrigir, né? É como um remédio, na verdade, é como uma febre que começa a te mostrar que há determinados excessos no teu corpo, determinadas infecções, determinadas coisas que você precisa corrigir. E essas correções vêm através do mercado sentindo isso. Os dados, para mim, mostram que sim, os Estados Unidos estão em franca desaceleração, causada, oriunda, não apenas da Covid. Na Covid foi um excesso gigantesco do aumento da dívida americana e do mundo como um todo, que está na casa dos 315 trilhões de dólares a dívida mundial, dá mais ou menos 300% do PIB global. Mas ao longo da última década, desde a quebra do mercado imobiliário americano, em que a gente viu todas as intervenções por parte dos bancos centrais injetando dinheiro, inflando o balanço dos bancos centrais americanos e no restante do mundo, e agora esses excessos cobram o preço. Portanto, sim, os indicadores antecedentes já mostram desaceleração, o mercado de trabalho, que é um principal fator analisado, também mostra, inclusive amparado pelos dados que você acabou de falar, Paula, que sim, o mercado americano vem apresentando desaceleração e vale uma atenção. Bruno, e aí a gente olha para os mercados, como que eles estão interpretando esses dados, inclusive esses antecedentes que você comentou, dado após dado em relação ao emprego, que acaba sendo o foco nesse momento do Federal Reserve, até porque a inflação vem convergindo e até mesmo o próprio presidente do Fed de Atlanta, o Bostic, se não me engano, ele falou que não precisa chegar a 2% para começar a cortar. E aí a gente já tem essa expectativa, 0,25, 0,5. Diante desses dados, né, o Federal Reserve inicia agora, a gente pode ter uma expectativa diferente para o mercado, porque você falou, está tendo uma correção. Muita gente espera correções no S&P da ordem de até 10% por conta desses indicadores. A gente pode ver um cenário
mais pessimista para o mercado ou começou o corte de juros, a gente já olha para o cenário mais otimista? É uma boa pergunta. Realmente, se alguém souber te responder, duvide. É que eu estou fazendo uns trades. Brincadeira. Minimamente duvide de uma resposta que seja tão enfática, falando vai acontecer isso. Isso são fatores que ninguém consegue concretizar. Bom, você falou de uma correção de 10%. Vamos lá, eu estou olhando o gráfico do S&P aqui. Esse mesmo S&P, em outubro de 23, ele estava na casa dos 3.200 pontos, é isso? Perdão, vamos olhar aqui, não estou olhando o S&P, estava olhando outro. Bom, vamos lá, outubro de 23, o S&P estava na casa dos 4.090 pontos, nós estamos agora com 5.530 pontos, é uma alta de 1.500 pontos que a gente vê aí, é uma alta de 30% mais ou menos, num período de basicamente um ano. Uma correção de 10%, vamos lá, não seria nada excessivo, hein? Até porque nós analisamos que o que comanda o S&P, ou o peso das 7 principais empresas de tecnologias do S&P, foi um dos grandes fatores de alta do S&P. Elas têm um peso ponderado dentro do índice como um todo bastante relevante, e a alta dessas empresas que subiram muito mesmo ao longo desse último ano, nos últimos 2 anos, ou durante a pandemia, a gente vê que grande parte da puxada do S&P foi por conta disso. E é natural que, de repente, a correção das empresas de tech, como a gente viu num dia de mais pânico hoje, ou como aconteceu, acho que há 3 semanas atrás, naquela segunda-feira, que teve o sell-off nas bolsas mundiais iniciadas pelo Japão, elas também comecem pelas empresas de tecnologia. Então, faz tempo que a gente vem falando sobre, talvez, olharmos um pouco aquelas empresas, digamos, de small e pequenas e média capitalização do mercado americano, porque elas podem estar descontadas frente às empresas de Big Tech que já estão completamente puxadas. Não significa que isso que não vai subir mais. Não é isso. Mas o único que eu acho é que uma previsão de 10% numa correção de um índice que subiu 30% apenas no último ano, sem contar toda a alta que a gente vê ao longo da pandemia, está dentro de uma correção saudável de mercado, né? Em março de 2020, quando começou a pandemia, o S&P estava, estou olhando aqui, 2.350 pontos. Ou seja, nós estamos falando que ele dobrou praticamente de 2020 para 2024. 10% estaria super saudável se olharmos com toda a intervenção que a gente teve ao longo dos últimos anos. Maravilha, daqui a pouquinho a gente retoma aqui nossa conversa. Vamos seguindo, né? Estou de olho, inclusive.